Bom, recebemos nesta segunda-feira, como todas as segundas-feiras, Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja, diretor da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. É um prazer falar com você novamente. Fala, Carla. Te ouvindo aí, que confusão, hein? Diz que a gente não tem que ficar subordinado ao dólar, Eduardo Vanin. Daí é só ele que fala isso. Aí o que acontece? Fica todo mundo com medo, mas o Brasil é muito valente, né? O É, Brasil é valente. Então, assim, ó, vambora, né? Deixa pois falar. é. Como é que você Bom, o entende isso, que Vanin, na sua experiência? Como é que uma declaração como essa bate lá para os americanos? bom, nada bom, né? Ainda mais o Brasil. Enfim, eu não cai muito bem. Mas de fato, o que já tem acontecido são mais e mais negócios. Como nós temos aqui uma mesa de exportação, então nós vamos vendo novas triangulações envolvendo euro, yuan, para pagamento de exportadores aqui do Brasil, por exemplo, milho para o Irã, é, quer dizer, não passando pelo dólar. De fato, a China tem fomentado bastante enfim, esse caminho. Não diria que de substituição do dólar, mas, enfim, de uso do yuan. A substituição do dólar é algo que eu diria que nem o chinês espera num curto prazo. Até porque a China não tem condições de dar toda essa liquidez que o dólar dá. Depende de muitas e muitas questões. Agora, aí o Brasil vai lá, como você falou, boi de piranha, o B é boi de piranha, então, e fica falando aos quatro ventos essas bobagens todas. Uma coisa é você fazer, outra coisa é você falar que está fazendo e ficar propagandeando isso aí. Não é nada bom, né? Vai tomar retaliações, que é o que já está acontecendo. Bom, enfim, o BRICS vai ficando cada vez mais, vamos dizer assim, isolado, e isso, claro, não é bom. E o Brasil, do tamanho que é, pequeno, relevância pequena, é, vai na figura aí do presidente, vai fazendo essa propaganda toda. Então, isso, claro que não pega nada bem para o Brasil como um todo. Você sabe, Vani, que me preocupa ainda quando a gente faz análises como essas, que tem o objetivo de ser completamente pragmáticas, entender o cenário econômico em que elas se encaixam, na verdade macroeconômico, a gente ainda ter uma parcela da população que não entende que é necessário ter um pragmatismo econômico para tratar de assuntos como esse, que precisam estar livres dessa ideologia política. E quando a gente ouve o presidente falar que não está subordinado ao dólar e tudo mais, ele é o primeiro a colocar uma ideologia política em cima desse assunto e não quer sofrer retaliação. A retaliação, e principalmente a retaliação retórica, narrativa, ela é imediata. E o impacto disso para o mercado é desastroso, né? Você imagina assim, se de repente o Brasil passa a ter problemas para ter liquidez em dólar. Meu Deus, é o começo do fim. A balança de pagamentos, ela tem, ela, enfim, qualquer país que tem algum tipo de problema com balança de pagamento carece de liquidez e isso é a morte. É como se você fosse no banco e o banco já não te desse mais crédito. E vamos lembrar, como é que a gente financia o nosso déficit em balança de pagamento? É via investimento. E nós temos duas grandes figuras. É, Europa, bancos europeus, e empresas, montadoras, e, claro, aí nós temos empresas americanas e europeias como os principais, que trazem esses dólares ou euros, enfim, euro e dólar, tanto faz, é, e acabam financiando o nosso déficit em balanço de pagamento. Aí imagina só o Brasil com essa dificuldade. Daí podemos depender somente do yuan? Pomba, daí nós vamos acabar nos casando, não, né? Aí nós vamos acabar realmente ficando cada vez mais dependentes do investimento chinês, da demanda chinesa, enfim, do sistema monetário chinês. Imagina só, o Brasil tendo que depender unicamente da liquidez do yuan para, enfim, pagar suas contas. O ponto é que China tem? Tem.
Só que daí, imagina o Brasil tendo que comprar uma máquina e o comprador quer receber em dólares. Dificuldade. Hoje a gente vê países como o Irã, Egito, tendo uma enorme dificuldade para pagar navios que chegam lá de milho, de farelo. Paquistão, grande dificuldade também. Tudo. E aí o povo sofre. Aí sim as pessoas vão começar a entender qual é a diferença de você ter uma redução da liquidez da principal moeda do mundo. A gente vai sentir na pele, preços mais caros que, com certeza, no dia a dia. Por exemplo, Irã. Irã tem que vender a ureia mais barata do que todo mundo, grande exportador de ureia, e tem que pagar mais caro do que todo mundo no milho. Estou dando um exemplo aqui, tá bom? De Sim. dois produtos bem comuns que o Brasil tanto importa quanto exporta. Quem é que paga essa conta? Claro, é o consumidor do Irã. Vai ficando mais pobre. E a gente já viu acontecer em outros países revoluções bastante sérias por justamente esse poder de compra da população corroído, uma dificuldade de comprar o básico para se alimentar, virou confusão, né, Vanin? Virou revolução, virou Primavera Árabe, virou o que virou no Sri Ah, Lanka, sim. quando os produtores ficaram ali completamente desassistidos, que invadiram a residência do presidente. Foi uma loucura. Então, assim, as pessoas vão tolerando as coisas até o momento em que elas começam a passar fome, né, Eduardo Vanin? Aí a coisa muda. Aí não tem político de estimação, não tem ideologia política, não tem nada. Tem em casa que todo mundo grita e não tem pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Quando falta comida, Eduardo Vanin, aí acabou, Aí o bicho acabou, pega. aí o bicho Isso pega. tudo, isso é um longo processo. E ele começa com essa ameaça sobre o capital. O que nos diferencia, no final das contas, na minha opinião, tá? O que nos diferencia, por exemplo, da Argentina, durante esses anos todos que eles sofreram? É exatamente isso. Você passa a maltratar o capital. As pessoas começam a ficar desconfiadas. Por exemplo, nós trabalhamos com uma trade americana durante alguns anos e eles estavam tentando tirar US$ 300 mil, nem é grande coisa, US$ 300 mil lá da Argentina, ficaram tentando tirar por 7 anos e não conseguia, devido à falta de liquidez de dólar. Bom, se você não consegue tirar, você também não vai pôr. E aí você começa a drenar essa capacidade do país de investir, por exemplo. Aí o resto é consequência. Maltrate o capital, maltrate o investidor e você vai colher os frutos disso anos depois, empobrecimento geral da população. É assim que a coisa começa. E a reversão, ela não é só cruel, como ela demora e muitas vezes ela nem chega na mesma proporção em que foi esse empobrecimento e essas consequências que a gente colhe no longo prazo, né, Vani? Olha o caso da Argentina. Tá aí, todo mundo batendo palma pro Milei, etc e tal, pomba. Mas, amigos, já temos 2 anos e tá difícil o pagodinho dele. Não tá mole, não. Inflação caiu, a base do sacrifício. Teve que cortar tudo. Teve que reajustar preços da coisa toda. Gasolina, eletricidade, transporte, assim vai. Quer dizer, a população, no final das contas, pagou o pato. E as coisas não estão melhorando assim numa velocidade estrondosa. A inflação caiu, mas também parou de cair. O câmbio, sexta-feira, bateu máxima histórica, o câmbio oficial, 1.360 pesos por dólar. Enfim, não é nada aconselhável entrar numa situação que a Argentina entrou. Para sair é muito difícil e requer um cara abençoado, enfim, teria que ser ele mesmo, mas no final a população sofre. Não é à toa que está cheio de argentino vindo para o Brasil, porque mesmo com esse câmbio deles desvalorizado, o custo geral da Argentina está alto. E aí os argentinos estão vindo aqui aos montes passar férias e tudo mais. Bom para nós, enfim, mas se você olhar a realidade da Argentina, quer dizer, sair dessa situação é muito difícil. Férias dura 30 dias, né, amigo? Mas o dia a dia é pesado e tá pesado pro argentino. Mas aí era o quê? Aí era. Como é que se elegeu o Alberto Fernandes? Vamos fazer um churrasquinho no final de semana. Vocês vão voltar a Assim, comer direito. Foi assim que se elegeu, não foi?
por aí, prometendo coisas que não dá para entregar. O que Exatamente. eu sempre falo é o seguinte: política é um passivo. Nenhum país ganha com a política, só perde. Exatamente. E o passivo a gente administra. Então, na hora de votar, não é assim, quem é o salvador? Na verdade, é assim, quem vai fazer menos estrago? Hoje no Brasil é isso aí. Quem vai fazer menos estrago? Ah, fulano, então vamos votar nele. Agora, Exato. dizer que um ou outro é melhor ou pior, é o que vai salvar o Brasil, isso é uma besteira tremenda. Estamos aí, trocando seis por meia dúzia faz horas, sempre com o discurso, não, esse é melhor. Não, qual é o menos pior? Tá bom? E esse que está aí era muito pior. É ponto final. É. E se não ficou claro ainda, né, Vaninho? Deixa tocar o barco. A hora que a gente Faz tiver. o, É, é, faz o double L aí, vai. exatamente. Eduardo Vaninho, como é que o Vamos falar produtor. de soja, pô. Eu combinei um negócio aqui contigo semana passada, não entreguei foi nada até agora, toda essa conversa. Tá louco. Só ficamos falando de nhaca. Deus Mas do livro. como é que a gente começa uma semana dessa, onde a gente tem tudo isso em cima da nossa cabeça pra cair, Vaninho, e a gente nem passa por esse assunto? Não tem como, hein? Não tem como, Verdade. não Daqui é? a pouco faz o L ao quadrado. Meu Deus. Ai, Deus nos ajude. Eduardo Vanin, como é que o produtor de soja está inserido nessa confusão toda, principalmente para fazer estratégias para a safra 2025-26? É a que mais te preocupa agora, porque no disponível a gente continua avançando bem? Bom, prêmios subiram bem da soja, safra velha e nova. E é claro, concentração da China aqui continua. Já cobriram setembro, pensando cobertura das fábricas na China, e agora estão aí quase na metade do outubro. A cobertura está indo bem mais rápido do que o ano passado. Motivos: o Brasil embarcou mais soja pela safra maior, embarcamos até agora 4 milhões e meio a mais de soja, total 76% disso China, tá bom? Quer dizer, crescemos no embarque total e crescemos no share da China também. A China cresceu sua participação aqui. Além disso, a Argentina, que foi a grande surpresa. A Argentina, no ano passado, na temporada deles, que começa em abril, nessa época do ano, já tinham vendido 32 barcos para a China. E nesse ano, 92. Foi o grande substituto da soja americana, não é o Brasil, mas sim a Argentina. E aí os prêmios vão subindo, concentração da China continua aqui. Para a nossa indústria, terrível, terrível. Eu já ouvi algumas que vão realmente parar, outras já pararam, e vamos ter uma queda no esmagamento provável, tá bom? E para a safra nova, vai acompanhando, não no mesmo, na mesma proporção, mas vai subindo também. O que tem ajudado nesse momento é que o chinês está com uma margem melhor para a safra nova, a nossa safra nova. E aí vieram para comprar, tá bom? E aí deu essa sustentada nos prêmios da safra nova. Agora, quando você bota em dólar por tonelada, tá pior que o ano passado. US$ 25 por tonelada, mais ou menos US$ 1,5 por saca. Por isso que o nosso Farmer Selling safra nova está mais devagar do que o ano passado. Produtores, bom número de produtores, vou dizer 40% da produção, precisa vender uma parte em dólar. E não está bom para vender em dólar. Por exemplo, na 163, o preço em dólar por saca, US$ 18,5, né? Não anima muito. Mas eu acho que assim, pior do que US$ 18,5, eu acho difícil. Quer dizer, minha opinião, nós estamos aí no fundo quando pensamos em preço da soja em dólar por tonelada, pensando flat price. Agora, Vanin, como é que nós temos que trazer o- a- o comportamento dos preços em Chicago para os meses mais avançados? Então, se a gente olha para o maio de 26, para o janeiro, para o março de 2026, até olhando para o janeiro, mas olhando para mais à frente, a gente tem patamares melhores do que a gente está praticando agora ali no spot em Chicago. Como é que esses patamares melhores estão entrando na conta e o produtor que está segurando a safra nova, que tipo de cenário de mercado ele vai ter ali na frente para quem não está negociando agora?
pode ser um cenário mais delicado, apesar desses patamares em Chicago estarem mais altos para os meses mais à frente, os primeiros meses do ano que vem? Olha, Carla, eu acho bem difícil preços mais baixos do que estão rolando agora para a safra que vem. Concentração da China no Brasil, a não ser que a coisa mude, mas, enfim, mesmo mudando, não vai ajudar muito Chicago, porque cada semana que passa a janela vai ficando mais estreitinha para eles. Muito difícil os Estados Unidos competir com o Brasil, por exemplo, embarque em fevereiro, seja China ou não China. Então, realmente, não dá para esperar muita coisa de Chicago, tá bom? Dá para esperar um suporte, se China passar a comprar imediatamente nos Estados Unidos. Aí, de repente, encontra aí um fundo. Caso contrário, vai continuar buscando níveis mais baixos. Mas a safra nova já está trabalhando acima da paridade de exportação. Quer dizer, é muito difícil ver o produtor vender abaixo desses níveis. O custo de produção, para quem fechou lá atrás os insumos, ficou melhor. Agora, uma boa parte do Brasil ainda precisa fechar, por exemplo, fertilizantes, e perdeu os melhores momentos. Então, nós temos um custo de produção que é igual, um pouquinho pior, depende da região, e aí o produtor vai administrando essa venda. Eu acho que vai ser muito parecido com essa safra. Claro que tem que ficar atento sempre com a questão logística. Preciso retirada, fevereiro, a pior época do ano, para quem chega lá na boca do gol e precisa de retirada curta, aí sofre com preços baixos. Então, o produtor tem que administrar essas janelas que ele precisa, ou de dinheiro, ou de espaço, e assim vai. Mas, no geral, eu não acredito. Fora o câmbio, que pode, daqui a pouco, aí, enfim, o mercado começa a precificar outra realidade e começa a andar. Então, veja, eu, no final das contas, eu acho que a safra nova ela não cai muito mais não do que os níveis que temos hoje. Agora, Vanin, te preocupa a exposição ao risco que hoje o produtor tem de soja para a safra 25 ou 26, justamente porque ainda tem uma parcela grande de produtores que precisam adquirir os seus insumos para a safra 25 ou 26? É sempre um pepino, tá bom? E muitos produtores continuamos vendo negocia essa safra para comprar a safra que vem, o insumo da safra que vem, mas não vende a soja para o ano que vem. Então ele continua carregando esse risco. Ó, nos últimos 3 anos foi muito ruim essa prática. Vamos dizer, um barter virtual. Compra o insumo para a safra que vem, vendendo a soja dessa safra, porque está com preço melhor. Por exemplo, chega ali em julho, agosto, nessa época do ano, o flat price da soja melhor, ele vai vendendo agora para comprar o insumo da safra que vem. Nos últimos 3 anos foi muito ruim, porque a soja continuou caindo. Como eu não acho que a soja para a safra nova tenha um espaço de queda muito grande, até porque o ano que vem nós vamos ter chinês comprando aqui para caramba, fluxo de exportação muito forte, programa do milho menor do que se esperava, porque o milho não dá dinheiro, a soja dá dinheiro para o exportador, consegue ganhar, fazer alguma margem comprando o produtor vendendo para o chinês. Então, e crescimento do esmagamento, devido ao, se tudo der certo, vamos ter o B16. Então, veja, tudo isso dá um suporte e continua dando para o produtor o poder do ritmo de comercialização. Ó, por exemplo, esse ano, tivemos um ritmo de comercialização muito devagar em fevereiro e março. Forçaram os prêmios para cima. Tá bom, tivemos questões logísticas. Aí abril veio um farmer selling parrudo, mas daí depois diminuiu bem. Não houve mais pressão. Agora é julho que deu mais uma pegada. Mas, enfim, o produtor vai administrando muito bem esse fluxo de venda e o mercado consumidor é cada vez maior. O consumidor, vamos lá, o fluxo de compra cada vez mais, enfim, tem que entender esse fluxo e os prêmios vão ficando sustentados. Então, cara, eu diria assim, pouca chance de termos grandes valorizações durante o ano,
Uhum. mas, na minha opinião, o flat price da soja está muito perto do seu piso aí para a safra nova. Bom, vamos acompanhar. Ô, Vaninho, só pra gente concluir, eu falo, a gente precisa ter atenção aos detalhes, viu, Eduardo Vaninho? Porque o Tem? povo tá aqui nos comentários, no chat, o pessoal não entendeu que você tava falando aqui que o governo que estava, não o anterior, o governo que nós já tivemos, fez um belo de um estrago no país. Eles ficaram 16 anos no poder, 20 anos no poder. Aí veio o governo anterior. Foi tentando ajustar, foi ter Paulo Guedes, aquela coisa toda, foi tentando ajustar. E a gente voltou porque a gente, né, o Brasil achou que precisava dele de volta, trouxe o homem de volta. E aí você falou, agora que a gente vai começar a colher essas consequências negativas a longo prazo. Então você que está chegando agora e pegou só um rabinho do comentário do Eduardo Vanin, Presta atenção aí, Malu. foi isso que Mas, ele o, explicou, hein? Pelo amor de Deus, hein, Vanin? mas olha, deixa eu reforçar esse ponto. Política, amigos, quando a gente pensa, está cada vez mais claro. As pessoas, não é só para o Brasil, não, tá? Não é só- Ó, se o produtor americano, vamos falar de produtor americano, esperava que a situação dele melhorasse com o Trump, tá aí, ó. Não Sim. para de ter tuitadas e tudo mais de produtores americanos fazendo memes. Ó, o mercado acionário tá aqui, rico pra caramba. O produtor tá lá, pobre, uma caveira. O, é esse ponto. Se a gente colocar na política sempre a expectativa de melhora de um país, de uma situação, vamos estar sempre tentando trocar e tudo mais, que foi o que aconteceu agora. Uma parte da população achava que o governo Bolsonaro não estava bom, por N motivos. Aí vamos trocar. E aí botaram o que estão, o que está agora. Enfim, só piorou. Então, o ponto é que a gente tem que avaliar assim, qual é o menos pior. Se tivéssemos avaliado o qual era o menos pior, então teríamos permanecido com o Bolsonaro no governo, que provavelmente seria bem melhor do que a situação que nós temos agora. Então, veja, política não é o caminho para ninguém. Nada de grandes. A Argentina é um caso. Poxa, mas estava tão desgracento a situação de que a troca para o Milei, mas vamos lá, o Milei é um cara diferenciado. Tá Ele bom? é. Tá difícil surgirem políticos no mundo inteiro. Olha lá o Canadá. Trocou lá o cara para o outro. Tá piorando. É. Enfim, o que político vai fazer, amigos? Político pode trazer menos estragos. Agora, trazer soluções, quem tem que trazer soluções somos nós. Nós, brasileiros, empresários e todo mundo. Os Aí nós governos vamos fazer passam. um ambiente bem melhor. Sim. Agora, apostar em políticos para melhorar o país, amigos, isso aí está muito claro de que não, isso aí não rola, tá bom? Temos que escolher aquele que vai estragar menos a questão. E 50 e tantos por cento da população escolheu um que trouxe um grande desastre, que estamos aí colhendo os resultados, tá bom? Então, é isso. É um passivo. É o que eu falei. Quem perdeu aí, política é um passivo. Temos que administrar. Passivo É. você administra. Os governos passam e o Estado fica, né, Eduardo Vanin? Eu tenho essa máxima. Até porque é o que você falou. A gente precisa continuar trabalhando. Vamos acordar de manhã, amanhã vamos trabalhar, vamos fazer o que você falou. Vamos fazer um Brasil melhor. É isso. Eduardo Vanin, começou a semana, hein? Bom dia. Vamos Tá nessa, bom? que precisamos Vamos trabalhar. nessa. É isso aí, amigos. Essa semana, só para concluir, de olho no clima americano, tá bom? Vai indo muito bem. Semana que vem tem o USDA. Provavelmente vai trazer produtividade para cima, soja e milho. E no caso da soja, revisão para baixo nas exportações por tudo que estamos vendo aí. Claro. Os Estados Unidos não está vendendo tentando crescer nas vendas não China, mas, enfim, sem China, uma andorinha não faz verão, como é que é? Uma andorinha só não faz verão. Exatamente, quer dizer, precisa de China ainda. É verdade. Vanim, obrigada, meu amigo. Uma ótima semana pra você. Bom trabalho, porque vamos trabalhar. O Brasil precisa da gente trabalhando. Vanim, boa semana, amigo. Obrigada. Pá, vamos nos concentrar nos nossos mercados, É que essa isso. coisa de política não tá com nada. Meu Não Deus do tá com céu. nada.
Obrigada, Vaninho. Ótima semana para você, para todo o time da Greenvest. Obrigada. Até semana que vem. Abraço a todos. Um Tchau, fui. abraço. Tchau, tchau.